Olá, seja muito bem-vindo em mais um podcast Rara Treinamentos. Para você que nos acompanha aqui na programação da Rádio Estação Alto Vale, seja muito bem-vindo aqui, ó. Rara Consultoria e Treinamento. Sempre com ele, Ivan Palestrante, Ivan Krieger. Que bom ter você novamente com a gente. Tudo bem, Ivan? Sim, Darcy, obrigado aí de novo, né, a companhia e também a quem nos assiste, né, hoje com esse tema também diferente, né, para quem é da esfera empresarial, né, às vezes acha estranho, pô, o cara vai falar de igreja, né, um negócio às vezes meio místico para alguns, e a gente vai permear, Darcy, num bate-bola inteligente e também com o intuito de oferecer também esse serviço para as outras igrejas aí do Brasil. Muito bacana. Você está acompanhando aqui no telão, ó, trabalho nas igrejas. Esse é o tema de hoje, um tema muito bacana e por uma pessoa que tem um conhecimento muito grande. Ô Ivan, para a gente começar, como e quando surgiu a tua relação com as igrejas? Eu brinco assim, como bom luterano, né? A luterana é uma igreja. Aliás, em outubro a gente comemora o mês da Reforma, né? Assim, o Lutero que fez aquele rompimento da Igreja Católica com as igrejas hoje denominadas evangélicas. Então como bom luterano, eu quase que nasci. O luterano ele não nasce no hospital, ele nasce na igreja, né? Então imagina, né? Desde criança, então respirando isso, a oração, a musiquinha, o contato com Deus, o incentivo à oração, toda noite rezava ou orava. Então fui crescendo na igreja como a gente toma café e vai no banheiro e toma banho e escova dente, né? Então, recebendo anos, eu tenho 52, então são 52 anos de tentativa de compreensão desse que é um livro, para alguns místico, né? Para outros é uma palavra de salvação, mas para alguns é palavra de vida. Então, é um livro que tem me ajudado e eu trago isso dentro do meu trabalho, né? O Ivan, é difícil escolher um tema como esse, você trazer, mostrar a Bíblia, porque muitos encaram de uma maneira diferente. Pô, o Ivan é palestrante, mas é de outros segmentos. Não, Sim. né, Ivan? Não, é parte da vida. Aliás, hoje tem o bom é que já não está mais trazendo preconceito, visto que a gente está numa era onde existe a busca pelo transcendental, eu vou chamar assim, existe a busca pelo espiritual, e aí a Bíblia ele entrou de carona. Só que aqui também tem muito charlatanismo. Então as pessoas às vezes se apropriam erroneamente de trechos bíblicos ou da sua completa tradução para benefício daquilo que ele imagina ser adequado. Então tem muita gente aí trocando gato por lebre. Então eu acredito que é pertinente, até porque eu tenho feito trabalhos em igrejas e eu cheguei a incluir isso dentro do meu escopo, né, de atuação, visto a demanda ser grande nessa área. Que bacana. O Ivan, e os trabalhos nas igrejas surgiram como? Surgiu meio sem querer, como eu falei, tudo na minha vida entre o ano 99 e 2000. Então, em 99 eu já estava à frente do grupo de jovens, e aí ali tinha que alguém para liderar, tinha alguém que tinha que ler um versículo, interpretar e traduzir, ou trazendo uma linguagem para o jovem. E aí eu fui crescendo assim, em algum momento precisou para o culto, meio que sem querer. Aí o pastor não podia, Ivan, já que tu, então vai tu, né? E aí caiu no colo e eu fui aceitando o desafio. Então são 25 anos aceitando o desafio e lendo as passagens bíblicas e tentando traduzir para uma linguagem compreensível e também aplicar dentro da realidade de cada ser humano, seja ele profissional, seja ele dentro do casamento, seja ele para conhecimento próprio ou para a área da psicologia ou para o domínio da mente. Então a Bíblia é rica, porque ela todo sentimento que eu e você temos, Darcy, a Bíblia explica. Está triste? A Bíblia explica. Está feliz? A Bíblia explica. Está em depressão? A Bíblia explica. Teve traição de alguma maneira? A Bíblia explica. Está desempregado? A Bíblia explica. Está sem dinheiro? A Bíblia explica. Está rico? A Bíblia explica. Então, cara, para mim... Não é só utilizar, é isso? Só utilizar. Pô, tá ali, então tem que cuidar para não errar. Isso aqui eu posso caprichar. E assim foi indo, Darcy. Surgiu meio que sem querer e hoje eu levo como uma parte da minha profissão, de tanta demanda que tem. 25 anos você falou, né? Então 25. você era um jovenzinho. 25 anos atrás, 25 anos, né? Tenho 52, 25, 27. 25 na verdade, E naquele momento era um grande desafio mesmo, Ivan? Sim, porque eu não sou um cara que estudou uma faculdade teológica. Não foi fazer teologia? Não, apesar de, dentro da oratória, a FLT, que é a Faculdade Luterana de Teologia, eu tive a oportunidade e o privilégio de ser o professor de oratória de como fazer as mensagens.
né? Mesmo que talvez teologicamente eu não tivesse aquele conhecimento todo, mas a forma de transmitir a teologia para a linguagem prática, eu era convidado sempre para ministrar uma matéria complementar no curso de faculdade que forma hoje pastores, né? Então, isso me obrigou a estudar a Bíblia de uma maneira para poder conversar de igual com igual, e não só por isso, por ser também, para mim, particularmente, um alimento espiritual, né? Então, eu me alimento disso e tem feito bem. E assim surgiram as palestras, né? Palestras sobre esses temas e a contextualização do tema dentro daquilo que a Bíblia ensina, né? Ô, Ivan, quais os temas que as igrejas têm solicitado a você? Sim, o leque é grande, por exemplo, vai de oratória e comunicação. Por exemplo, eu tenho que falar lá na igreja todo domingo, tem que ler, tem que explicar, tem que fazer a saudação, tem que dar os avisos, ou sou presidente da paróquia, ou sou líder do ministério, que na igreja eles chamam de ministério, né, as atuações que tem, os departamentos. E aí esses líderes, às vezes, eles têm dificuldade na oratória, como toda pessoa. Então, eles me convidam para a oratória. Às vezes, a igreja cresce, então tem que treinar os líderes. Como é que líderes da igreja lideram? Que é a mesma sistemática da empresa, porque só muda o local, o problema é o mesmo, né? Então, para mim, não há dificuldade nesse sentido. O que mais que eles pedem? Normalmente, palestra para homens, assim, muito hoje, assim, muito mesmo, né? Principalmente aqui no Alto Vale, no estado e um pouco no Rio Grande do Sul. Então, um grupo de homens tem surgido, grupo de casais, então são palestras para casais, retiro para casais, palestras para homens, retiros para homens, e isso tem sido uma frequência muito grande. E também eu brinco que eu sou reserva de pastor, então às vezes o pastor não pode, eu que faço o culto, né? Esse domingo eu não posso, então eu só não batizo, enterro e caso, né? Porque o restante eu já fiz tudo, da bênção final, já aprendi tudo isso aí. Esse teu bom humor é show, viu? Não, mas eu já tive a oportunidade de ir acompanhar, vamos dizer, não palestra, uma pregação. O culto, na igreja, culto, né? Na igreja. Acho que não teve muita diferença, tu já me viu dentro e fora da igreja. Exatamente. A linha é a mesma, né? Exatamente, e não é porque nós estamos aqui ao vivo, Sim. Né? Porque eu não preciso puxar o saco do Ivan, tá? Realmente, é um show, cara, é fantástico. Ele fala com autoridade e conhecimento. Sim. Aqui ele conhece, viu? Ele conhece a Bíblia. E aqui tem uma outra esfera, assim, que assim, você me conhece em termos de conhecimento, só que aqui às vezes transcende um pouco, Darcy, porque aqui entra um pouco o espiritual, sabe? Aquele negócio que não dá para explicar, mas você pode perceber. Então, muitas vezes eu já fui com a palestra pronta, cara, aquilo que eu tecnicamente fiz. Aí chega umas horas antes, vem um negócio na cabeça, Ivan, muda tudo, vai pro versículo tal. Aconteceu recente, tá? Faz 10 dias eu estava em Itajaí, preparei o negócio, tudo na folha, veio um negócio na mente, Ivan, o que a comunidade aqui precisa é do versículo tal, explica esse versículo. Era mais espiritual do que palavras. Sim, porque se vem na hora, e daí não é improviso, é algo que vem que de fato transcende o conhecimento humano e toda a lógica de raciocínio. Para quem já teve alguma experiência nesse sentido, não é algo tão fora. Para quem nunca ouviu, vai dizer, pô, Ivan, tá maluco. Mas todos aqui sabem da seriedade com a qual eu levo tudo, com a excelência que eu busco. Então, se eu estou falando aqui é porque aconteceu, e isso é mais comum que a gente imagina, né? Bom, para quem não conhece o Ivan, assim, o Ivan também toca violão, e muito bem, Isso. né? O Ivan, e fala pra gente, então, e as músicas nas igrejas? Você escreveu um livro sobre louvor no culto cristão. O que você tem aprendido e praticado nessa área? Então, eu sou do tempo, assim, onde de fato não existiam muitas bandas, né? Hoje é comum falar em banda, em show gospel, em bateria dentro da igreja. Então, eu participei daquela geração que fez a ruptura. Inclusive, havia muita gente dentro da igreja que achava que bateria era pecado, né? Ou seja, existiam instrumentos profanos e instrumentos santos, né? E eu participei dessa geração que fez essa ruptura. E aí, vamos lá, na católica começou a surgir tempinho depois disso. Padre Marcelo, lembra? Que podia bater palma, pode cantar em pé, Perfeito. pode fazer de uma maneira mais alegre e livre, né? E então as coisas deram uma rompida naquele ano, naquele período. Então o louvor, para mim, como eu comecei aos 16 anos, eu comecei a perceber. E fui buscar fora também. Lembro de ter ido a Curitiba, quantos seminários para entender o que é o culto. Por que a gente canta na igreja? Né? Por que a gente canta como canta? Por que tem aquele tipo de letra? Né? Que letra que pode? Que letra que não pode? Com base em que pode? A música tem que ser legal ou ela tem que ser profunda? Né? O que diz a letra? Então, desde lá, eu comecei a analisar as letras, né? Que é o fundamento cristão da música. Não é
o ritmo, é a letra. Então ali a gente já começou. E para mim a vida tem feito bem, porque se a letra não é boa na igreja, ou se é boa, ela vai ser boa fora também. Então música ruim não é do ritmo ruim. Música ruim é que tem uma letra pobre. Ok? Então para mim eu particularmente só escuto uma letra rica, né? Letra que me edifica. Aquela que vai fazer bem para você. Vai fazer. Que vai aliviar teu coração, tua mente. Tipo, pode samba na igreja? Pode, né? Pode qualquer ritmo, né? Qualquer, talvez eu seja generalista demais, mas grande parte dos ritmos brasileiros são permissíveis e permitidos na igreja. E a Bíblia fala sobre alegrar quando canta. Aliás, seria estranho cantar triste, né? Mas cantar triste não é meio... nem combina, né? É uma coisa sair. Que subir para baixo. Não existe o canto triste. Então, como é cantar triste? A música é para alegrar, né? Você não precisa estar alegre quando escuta, mas ao escutar você se anima. Vai se animar e vai transformar talvez seu dia, sua hora, seu momento. É o que eu descobri, né? Por exemplo, na Bíblia, eu vendo assim, daí os passarinhos, meditando, que é o verbo que a gente usa. Então, assim, aí me veio a pergunta, o passarinho canta porque está feliz ou ele está feliz porque canta? Vou repetir, o passarinho, ele canta porque está feliz ou está feliz porque canta? Então, só o fato de tentar responder essa pergunta já muda a perspectiva sobre as coisas que a gente tem na vida e a forma que a gente encara a música na igreja. Por exemplo, na igreja não existe, vamos cantar uma musiquinha. Não, ela é uma pregação cantada. Ela é parte da Bíblia transformada numa letra e numa música. E aí você canta a palavra, né? Perfeito. Você tem dedicado tempo para se aprofundar no tema maturidade espiritual. Quais os tópicos que são inseridos nessa temática e qual a importância desse estudo na sociedade atual, Ivan? Assim, esse é um tema que eu tomo muito cuidado, é um tema que me irrita positivamente, Darcy. Sabe por quê? Faz 20 anos, cara, que tem umas manchetes assim, cresce o número de evangélicos no Brasil. Você já deve ter lido isso, né? E peraí, eu sou evangélico. A igreja luterana é uma igreja fruto do evangélico, né? Ela nasceu ou foi a precursora de todo o rompimento entre o catolicismo e o evangélico. E aí, como é que cresce o número do evangélico em quantidade e o Brasil não melhora? Porque se o cristão entender o que ele faz no domingo e ler na Bíblia, é impossível que ao seu redor as coisas permaneçam igual. E aí eu comecei a entender, então eu tenho um crescimento quantitativo e uma piora qualitativa, ou seja, eu estou recebendo gente que não compreende o que lê. Eu estou recebendo gente que está recebendo instrução errada ou pela metade. E a gente está recebendo na igreja uma proliferação de pessoas onde a quantidade demonstra aquilo que ela é, quando na verdade a gente deveria ser reconhecido pela qualidade e pela maturidade. Então tem muita gente, inclusive na minha igreja que eu frequento, Darcy, com 20 anos de igreja, mas imaturo na fé. Isso é forte e é péssimo, cara. E acho que Jesus não está feliz com esse tipo de gente. Vai por ir na igreja, então, é isso? Ele vai por ir na igreja? Vai por ir, porque ele pensa que igreja é clube. Como é que eu sei? Porque quando termina a mensagem do culto, em vez de perguntarmos assim, e aí, o que Deus falou contigo? Você percebeu Deus aqui? Qual a música que você mais gostou? Ou que parte da pregação do padre ou do pastor? Abro parênteses, aqui eu incluo a católica também, como uma igreja, né, como uma igreja sadia. Que leva a mensagem. Que leva a mensagem, né? E aí, sabe o que ele responde? Ele não responde da mensagem. E daí, como o culto é domingo, daí ele diz, cara, vamos ver se o Flamengo ganhou do Fluminense. A mente dele não está no culto. Na verdade, ele veio por costume. Ele veio no sentido de, cara, já que se existir Deus, cara, pelo menos ele não pode dizer que eu não fui. Então a gente brinca de ir na igreja, como se você estivesse prestando um favor. Tipo, Deus, para não dizer que eu nunca vim, então estou aqui, olha como eu sou bom. Você tem mais experiência do que eu, com certeza, né? Com certeza. E não é uma crítica, por exemplo, entre não ir, vai. Agora, exatamente. Cara, só ir e também não saber que está crescendo na fé, Darcy, poxa vida, né? É verdade. E outra coisa, a igreja não salva ninguém, né? Não, a igreja não salva, o que salva é a fé. Então você pode ir toda vez no culto, como é que eu sei? Porque esses dias tinha um cara que vai anos na igreja, não vou dizer qual e o nome, óbvio, mas ele disse, Ivan, domingo passado eu não fui, mas daí semana que vem eu vou 2 vezes, eu vou na quarta e no domingo. Eu falei, vai para compensar? Tu acha o quê? Que Deus lá em cima está fazendo chamada, né? Para ver quem veio? Não é aula. Deus não faz chamada. Você não ganha mérito por quantas vezes você foi. Você ganha mérito à medida que você matura na fé, né? Que tu vai compreendendo a palavra e a palavra vai transformando isso em ações.
ações boas, modificação de dentro para fora, Darcy, reflexões, indagações e a consciência de que, poxa, eu vou melhorando, Deus está agindo na minha vida, de dentro para fora, né? É uma transformação e não uma programação. Então muita gente confunde programação com transformação. Acha que a programação é boa, mas não transforma nada. Então igreja não é clube, né? Igreja é um lugar de a gente se transformar. Legal, show, né? Ô Ivan, semana passada você esteve em uma cidade fazendo palestras para uma igreja luterana. Como foi mais essa experiência? É sempre bacana, é sempre uma cidade inteligente, uma cidade com o PIB alto, você sabe, eu gosto de analisar social, política, econômica e também espiritualmente, né, todos os lugares. Então essa cidade é muito inteligente, é uma cidade próspera, uma cidade bem desenvolvida e eu estava lá e tive a oportunidade de falar, né, num culto, né, sobre isso tudo, né, incluindo inclusive o desenvolvimento econômico. Eu disse, que Deus continue abençoando para que vocês tenham o PIB tão alto quanto é. Eu disse, mas tu está falando de PIB dentro da igreja? Eu falei, sim, porque se o cristão confia em Deus, ele faz o seu melhor e ao fazer o seu melhor, como é que a produtividade vai baixar? Porque a produtividade vem não do mais inteligente, do mais produtivo. E como é que eu sou produtivo? Quando eu aplico o meu conhecimento dentro daquilo que dá resultado. E se dá resultado, aumenta o PIB. Então, para mim, igreja e PIB tem uma relação relativamente muito forte, né? Bem pensado. Eu não tinha me tocado dessa situação. Imagina, se tu é cristão, daí tu vai fazer o serviço meia boca? Não, e se faz 100%, daí o PIB sobe. Você vende mais, atende melhor, gera riqueza. Riqueza que eu digo desenvolvimento, não necessariamente um lucro financeiro. Você contrata alguém, você ajuda alguém, você tem condições de beneficiar com que você sabe quem você é e com quem você tem. Então, para mim é muito óbvio isso, sabe? Bacana. Como você tem adquirido propriedade para falar sobre assuntos bíblicos mesmo, não tendo formação em teologia? Sim, porque como eu falei, tu imagina uma criança recebendo uma vez por dia doses homeopáticas da Bíblia, então é impossível que depois de um tempo aquilo não tenha uma conexão. E eu, assim, eu tenho sido muito privilegiado de ter essa facilidade ou ser uma pessoa que questiona. Eu quero saber, eu sou um cara racional mais do que espiritual, então para mim eu tenho que entender, né? A Bíblia diz que tem que ser uma fé racional, não uma fé emocional. Então, daí tu pergunta, Ivan, tu tem certeza que Deus existe? Eu falei, cara, não, mas eu já vivi coisas que eu não consigo explicar, tá? Então, eu não estou aqui, Darcy, para convencer você que Deus existe. Eu estou aqui para você entender que esse livro é um livro diferente de tudo que tem por aí, cara, né? E de que uma igreja boa, ela precisa de boas pessoas explicando o que tem ali dentro. E boas pessoas conduzindo para que a igreja cresça qualitativamente e não apenas quantitativamente. Desculpa te interromper. Não interrompeu. Eu só quero fazer um complemento em cima aí da tua colocação, até porque você é a peça principal aqui, né, cara? Então, mas quando você vai em um culto que você ouve uma palavra, em que você não tira o olho e que você sai de lá reabastecido, algo fez a diferença. Aí vem a palavra Deus. Você acredita em Deus? Cara, Ele fez a diferença na minha vida. Então tenta você também. Aí vem a questão da fé, né? Vem a questão da fé. E aí a gente vai começar a ler. E aí assim, poxa vida, mas... né, aquelas perguntas filosóficas, né? Por que nasci? Por que nasci onde nasci? Por que estou aqui, né? Por que estou aqui? Por que existe o que existe? E aí tu vai filosofando e tu começa a ver pessoas inteligentes que já pensaram sobre isso, pessoas inteligentes que não acreditavam e hoje acreditam, pessoas que de uma forma misteriosa sofreram transformações inexplicáveis, né? Por exemplo, eu tenho um amigo que não podia ter filho, Darcy, e aí ele teve pessoas que oraram por ele, e aí hoje ele tem filho. Né? E perfeito. Perfeito. E aí o médico disse, cara, como é que nasceu? Né? Quantas pessoas que já foram e voltaram, ou quase foram, ou que estavam desenganados pela medicina. Né? Então, existe alguma coisa. Existe alguma coisa. Né? Como eu falei, eu não estou aqui para provar a existência de Deus. Eu estou aqui para dialogar sobre a inteligência que há dentro da Bíblia aplicada a todo o sistema organizacional que a gente tenha. Seja ele um trabalho ou seja ele um ato
cristão dentro da organização que a igreja precisa ter, né? Por isso o trabalho nas igrejas, né? Porque Claro. na igreja também dá trabalho, né? Inclusive voluntário, né? É bem isso. Eu faço parte. Mas é gostoso, viu? E Claro. para mim vale muito a pena. Então, você é prova viva disso. Por que com você certeza. faz? Você faz Com porque certeza. acredita, né? Todo mundo às vezes questiona, poxa vida, você vai levantar 7 horas da manhã para ser voluntário? Lá vou, no meio da chuva, muitas vezes. Sim, né? sim. No meio da chuva. E daí? Então, Me preenche, faz parte, né? a gente se sente bem servindo, Claro, na verdade, com certeza. né? Rapaz, se você não fez, tenta fazer, né? Vale a pena. Ô, Ivan, hoje está na moda ser empresário cristão. Como você avalia essa tendência? Como você sabe, o meu dia a dia é com vários empresários, gente assim bem-sucedida, gente que tem negócios grandiosos, e aí de vez em quando essas pessoas conversam comigo. Pô, Ivan, tu que é assim espiritualizado, né? Já não existe isso aí, né? Eu não sou espiritualizado, eu sou um cara que estuda a Bíblia. É diferente. Eu tenho a disciplina de querer entender, mas daí eles me acham espiritualizado e perguntam: pois eu lembrei de ti, o cara citou a Bíblia, cara. Nunca vi daquele jeito aquele versículo. Aliás, eu achava que ser rico era pecado, então eu fiquei mais tranquilo, né? Deus deve estar feliz comigo, eu descobri que eu posso mais. Eu falei: sim, você pode mais, né? Mas também não é proibido, né? Não é proibido. Então, assim, quando eu vejo esse afã deles de buscarem e também da alegria de compartilharem, ou como se os olhos fossem abertos para uma nova descoberta, né? Aí eu percebo que, de fato, é importante aquilo que eu falo, porque nem tudo que reluz é ouro, né? Nem tudo que brilha, bonito, é saudável. Então, há que se fazer um crivo. Tem muita gente aí entrando ao cartão empresário, cara, se tu aceitar Jesus, você vai dobrar as vendas, né? Ou tipo, se tu deixar milão aqui, cara, amanhã tu tem um Porsche, né? E aí tem gente que entra na coisa certa com o intuito errado. E tem algumas correntes cristãs que utilizam isso como pegadinha para pegar o cara que não está muito sólido. Por isso que tem que ler a Bíblia, para separar o joio do trigo e entender o que é charlatanismo, o que é alguma coisa boa, mas é misturado no liquidificador de uma maneira tão bagunçada que confunde. Então o cara acha que é um cordeiro, mas é um leão disfarçado, né? Um lobo disfarçado. E isso tem levado muita gente. Então existe um modismo muito grande em ser empresário e colocar Jesus no meio. Tipo, agora eu me converti e olha, esses dias, o cara está lá na frente da Torre Eiffel, me converti. Eu falei, tá, mas Jesus nasceu na manjedoura, não nasceu na frente da Torre Eiffel. Não faz sentido. Tu entendeu? E aí o cara acha que daí, agora eu aceitei Jesus, ele vai me levar para Paris. Né? Não tem uma relação, né? Então isso me deixa preocupado. Como eu falei, imaturidade espiritual, né? Bom, vamos adiante aqui, porque a nossa conversa está boa e hoje um tema realmente muito importante. Você está vendo ali, ó, trabalho nas igrejas. Detalhado, viu? Ô Ivan, a teologia coach, você é adepto, certo? Considera-se um pregador de uma da teologia motivacional? Não, é assim, porque quando eu vou na igreja as pessoas não me conhecem em outras cidades. Ivan, gostei da tua pregação, é igual aqueles teologia coach, né? Para mim é ofensa, né? Porque eu não sou teólogo coach, né? Eu não sou coach, mas sou teólogo porque eu estudo Bíblia. Então eu não fui lá dar uma palestra motivacional para ele sair e agora vai arrebentar, né? Que as coisas vão dar certo. Então a teologia coach é assim uma maneira de colocar um evangelho parcial dentro de uma simplicidade com a motivação errada. Por exemplo, nem sempre as coisas vão dar certo e nem sempre que deu errado é porque tu está no pecado desagradando Deus. Deus não te abençoa pelo certo ou errado, né? Aliás, Deus já te abençoou, Ele deu vida, Ele deu inteligência, Ele deu a vontade, Ele deu condições. Então, tem muita gente indo com a motivação errada e sendo enganado pela teologia coach, sabe? Quando o cara põe a musiquinha de fundo, eu não quero aqui citar nomes para não ser injusto, porque talvez alguém, justamente com aquele grupo, ele chegou à fé. Isso pode acontecer, mas não de forma lavada como vem aí 5.000 pessoas escutando aquela mensagem, sabe?
Sim, é tudo muito bom, mas se eu olho para a vida do Paulo, era só desgraça. Afundou o navio, foi picado por cobra, quase morreu, fui crucificado de cabeça para baixo, Pedro no caso, né? E aí de repente vem alguém dizer que depois que aceitou Jesus, cara, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Então isso, cara, se eu olho para a Bíblia, não é assim, Darcy. Então existe uma falcatrua ali onde, cara, agora vai dar boa, Deus vai te abençoar. E aí o cara que não está fundamentado, ai que bom, domingo que vem eu vou voltar porque é só coisa boa. Então cuidado, as coisas podem ser boas e vão ser boas. Aliás, nosso Deus é um Deus bom e de bondade, mas não significa que tudo vai correr bem na sua vida. Às vezes na dificuldade é que você aprende, não na facilidade. Então cuidado, Jesus também ficou um tempo no deserto. Então você e eu vamos passar por um tempo de deserto e aí não é uma mensagem apaziguadora que vai fazer a gente se anestesiar. A Bíblia não é para anestesiar, é para doer. E se não doeu é porque você não compreendeu a Bíblia. Tem que incomodar, você tem que sair dali, poxa, mas que dura essa palavra. Aliás, se a gente olha o Evangelho de João no capítulo 6, tinha um monte de gente seguindo, e aí Jesus disse, o discípulo olhou para Jesus, Darcy, e disse assim, poxa Jesus, foi dura as tuas palavras. Aí Jesus olhou para o discípulo e disse, tá, vocês também vão querer me abandonar? Pode ir, quem quiser e achar muito duro pode ficar, porque o discurso é duro. E eu não vejo discurso duro nesses carinha aí, Darcy. Só vejo assim, venha Darcy, tá doente, vai ficar bom. Se é 1000, vai ter 2000. Vocês são lindos. Olha como você é bonito. Jesus veio para abençoar a tua vida. Ai, nossa, nunca ouviu isso? Aí quem nunca ouviu, cai na armadilha. Eu estava acompanhando o teu raciocínio e imaginando. Né? Muitas vezes, aquilo que eu não quero ouvir é o que serve realmente para mim. É o que serve. É o que serve. Entendeu? Isso em qualquer aspecto, né, Ivan? Em qualquer aspecto. Pode ser na vida profissional, na vida pessoal, na vida familiar. Né? Aquilo que eu não quero ouvir é o que serve para mim. Para o meu dia, para a minha vida. Ele tem que incomodar. Porque, assim, de novo, se na Bíblia diz que é o alimento espiritual, ou seja, todo dia você tem que comer um pouquinho disso aqui, né? E aí acompanha o raciocínio. Se eu como, eu fico mais forte. Mas eu fico mais forte para quê? Para usar a força, não para ser anestesiado. Então, ao ler e compreender, eu vou ser colocado em situações onde a força precisa ser colocada à prova. Vamos lá para a academia. Quando você vai para a academia, se você faz 100, não importa o quê, 100 ou 10, quando é que começa a fazer efeito? Quando você... Tá na penúltima. Tu entende? Mas daí o semblante muda. Não é um semblante de assobiar, assim, dizer, ai, que bom aqui. Não, daí a academia não está fazendo sentido. A academia, exercício físico, só faz sentido quando o teu semblante, quando o teu músculo está cansando. Então tem gente indo para a igreja com aquela academia no esforço mínimo. Ai, que gostoso, tá aqui. Estou fazendo por fazer. Daí não vai ganhar em força. Ivan, os grupos de homens têm ganhado força nas igrejas. Por que esse tema é relevante na sociedade atual? A Bíblia sempre fala de homem, né? Se você acredita no que diz Gênesis, Deus criou homem e mulher. Hoje a gente vê uma distorção desse sentido. Então a gente pode escolher ser homem ou mulher. E aqui já começa a disfunção entre o Gênesis e entre os gêneros. E aí a masculinidade, né, da qual o homem faz parte, ela tem dois verbos significativos. A Bíblia diz que o homem, pessoa masculina, foi criado para cultivar e guardar. Então a gente está bem claro e definido nisso. Só que a gente esqueceu como homem. E aí o que tem? Se o homem não cultiva e guarda, a mulher tem que buscar o espaço de outra forma. E a gente deixa de cultivar, a mulher também, deixa de guardar a mulher e ela tem que se cultivar e guardar sozinha. Então a gente erra lá no Gênesis, dá uma disfunção social e aí a gente cria homens grandes que não conseguem ter a responsabilidade sobre os seus filhos. Ou seja, falta homem. Falta homem no mundo e nas igrejas. Sabe que dentro da igreja um pai uma vez disse, Ivan, eu estou preocupado porque eu tenho uma filha, mas com quem ela vai casar? Com quem ela vai casar? Ela olhou para a igreja com 1000 membros. Não tem um homem nessa igreja que seria digno da minha filha. Tu entende por que tem palestra para homem? Porque alguém maduro, que tem filha e que é mulher e gostaria que ela casasse com um homem, né, um sexo oposto ao dela, ele olha para a igreja e diz, não tem homem nessa igreja. Por quê? Porque ou é homem banana, ou é menino que não cresceu, ou é gente de 30 anos que não quer trabalhar, ou é gente que está ali, mas não entendeu. Gente imatura. Ou seja, a gente tem meninos grandes
E aí imagina o impacto negativo que é para a sociedade quando meninos ficam grandes, mas não viram adultos. E daí você entende a riqueza desse tema, por que a gente tem que reunir numa sexta-feira 40, 50 homens e dizer, ô moçada, vamos ser homem? O que é ser homem? E talvez ali você vai ouvir aquilo que você não queria ouvir. Não quer ouvir, tu vai ter que dizer, cara, tu vai precisar mudar, bicho. Eu precisei mudar. Vou dar um exemplo, Darcy. Nessas palestras... Cara, a gente vive aprendendo, Ivan. Darcy, o que eu aprendi? Vou te dizer, e é importante você ouvir. Eu era uma pessoa que até pouco tempo atrás dizia assim, ó, Patrícia, né, minha esposa, eu vou lavar hoje a louça para ti. E aí quando eu comecei eu mesma a estudar, eu disse, não, Patrícia, eu vou lavar a louça para nós. É uma palavra só, Darcy, mas ela modifica todo o sentido. Quando eu falo vou lavar a louça para ti, automaticamente o meu lado machismo diz quem lava a louça é você e eu faço outras coisas. Ou você trabalha em casa e eu fico no sofá de pantufa assistindo o que eu quero. Porque eu que pago, eu que trabalho e eu que decido e eu que comprei a TV. Você entende por que daí a mulher teve que trabalhar para ganhar o seu espaço? Porque a gente, como homem, deixou de cultivar e guardar, amarrando com Gênesis. Caramba. E aí eu precisei modificar. Hoje eu digo, eu lavo a louça para nós. É uma palavra, só uma palavra, mas ela muda o sentido da ação. E aí no encontro com homens a gente estuda isso, juntos. Né? Diferenciando, depois talvez acho que vai ter uma pergunta aí sobre machismo e masculinidade. Né? É a sequência aqui, né? Tá. Qual é a diferença, Ivan, entre o machismo e a masculinidade? O machismo é negativo, a masculinidade é positiva. O que a psicologia fez? Ela pegou o termo masculinidade, que é positiva, e deu o nome negativo de masculinidade tóxica. O que a Bíblia, já lá na origem, já estava muito claro. Então, para a Bíblia não existe masculinidade tóxica. Ou é machista ruim, ou é masculino bom. Né? Então, a gente sempre estuda a masculinidade. Masculinidade não é você ser macho para bater, é você ser forte para proteger. Você entende? E a Bíblia, Deus não criou o machismo e o feminismo. Deus criou a masculinidade e a feminilidade. Né? Isso é muito bonito quando a gente estuda na própria raiz da palavra, lá no Gênesis, porque eu estudo um pouco de grego e hebraico, que é a tradução original, tá? O brasileiro, a literatura brasileira na tradução, ela dificulta a interpretação. Então, quando diz ali Deus criou homem, ali ele fala em um ser, né, masculino dotado de força. Força para quê? Para proteger. E quando ele criou o feminino, que é o Isha, né, essa terminologia ela significa suavidade e beleza, sabe? E tranquilidade. Então, hoje a gente vê mulheres sem suavidade, e a gente tem homens suaves demais. Vamos lá. Vamos seguir com a outra pergunta. É muito, né? Uhum. Ivan, quais os assuntos que você tem abordado nas palestras para casais? Sim. Na palestra casais a gente tem uma estatística muito ruim. Por exemplo, o Brasil é um dos países que mais divórcio tem. Então, apesar das estatísticas serem negativas, a palestra nas igrejas é para incentivar a casar, que é uma responsabilidade do homem tomar a iniciativa, porque a tradução do Ish iniciativa tem que ser do homem, né? Então é o homem que deveria ter essa iniciativa. Hoje, por um motivo, o homem ele fica mais tempo em casa e demora para casar e demora para decidir. Ele até quer namorar e noivar, mas casar, cara, é um passo difícil para nós homens, né? Então, ali nas palestras para casais, eu tenho abordado sobre estatísticas. Poxa, o Brasil, de cada 2 casamentos, 1 vira divórcio. Né? Então, a gente está com 47% de estatística de divórcio crescendo. Na palestra para casais, a gente estuda que o casamento entre pessoas do mesmo sexo está crescendo 6% ao ano. A gente está também tendo uma diminuição do número de casamento e aumento da taxa de divórcio. Ou seja, daqui a pouco ninguém vai mais querer casar. E o que acontece quando diminui o casamento? A gente terceiriza uma grande parte da educação e deixa de crescer como ser humano, porque é muito difícil casar. E então a gente precisa de, dentro da igreja, junto com a Bíblia, orientações de como leva um casamento e qual a finalidade do casamento. Porque tem gente que casa para ser feliz. Depois que eu casar, vou ser feliz. E isso é ilusão, porque se você não é feliz antes, não é no casamento. Aliás, não casa se você quer ser feliz. Está mais propenso a se frustrar do que ser feliz. Então, tenta fazer o outro feliz, tenta acertar na escolha e assuma a responsabilidade em conviver com alguém que vai tornar você melhor do que você é. Porque sozinho vai ser difícil você achar alguém tão sincero, né, e parceiro que está disposto a compartilhar os seus defeitos e ajudar você nos seus defeitos a que eles fiquem um pouco menor, prevalecendo as suas qualidades. E no casamento é uma escola. Então,
a gente precisaria acreditar um pouco mais no casamento. Que legal. Olha, é uma palestra fantástica, né? Fantástica. É fantástico. E tem até o da Índia, por exemplo, né? Um dia daí eu fui estudar porque a Índia é o país que menos divórcio tem, tá? É 1%, né? 1% só. Aí você vai dizer, pô, então lá é bom. Não, é que lá você é obrigado a casar com quem a família escolhe. Então, nem mesmo que se quiser, não pode divorciar. Então, é a coisa certa pelo motivo errado. Mas onde eu quero chegar, Darcy? Qual o aprendizado que eu tive estudando os casamentos indianos? Uma vez um casal indiano disse, Ivan, o problema... foi numa entrevista, né? O problema é que vocês cristãos ou vocês brasileiros, vocês começam quente e vão esfriando. A gente começa totalmente frio, mas vai esquentando. E aí não separa. Tem sentido, né? E nem é de um cristão, mas foi uma aula de cristianismo, porque a gente deveria ser assim, começa um pouco frio e vai esquentando. Tem sentido. Então isso eu aprendi, tu vê que dá para aprender até com uma religião que é antagônica ao cristianismo, que é o hinduísmo, né? Mas quem quer aprender, aprende, né? E aquele casal lá, pô, eu não esqueço essa lição, né? Bacana. Ô, Ivan, você tem estudado atualmente o tema da relevância das igrejas na cidade? E como é essa abordagem? Assim, é um assunto que eu de fato estudo muito, tipo, a importância da igreja. Tanto que eu tenho uma pregação, né, que é com base bíblica lá em Jeremias, que diz que a gente tem que cuidar da cidade, né? E aí hoje, como eu tenho uma função política, isso não é muito bem enxergado e muito bem aceito, principalmente dentro da igreja que eu frequento. Mas para mim está muito claro que a responsabilidade do cristão que entendeu a Bíblia e que vai na igreja é tornar a igreja relevante. E aí a pergunta que dói demais para as igrejas quando eu falo é assim, Darcy, se a tua igreja não existisse na tua cidade, que diferença faria? Vou repetir a pergunta. Se da noite dia para noite tua igreja saísse, faria diferença? Se você perguntasse ao entorno, fez diferença? Não, nem sabia que tinha. Tu entende? Porque a igreja certa, ela faz a diferença. Então, é inconcebível que alguém pensasse em tirar a igreja de lá. Mas hoje eu vejo, né, não só aqui em Rio do Sul, mas em muitos lugares, Darcy, que a igreja está lá, mas não faz diferença nenhuma. Inclusive, tem gente que até nem sabe que ali é uma igreja. Eu falei, não saber que é uma igreja é a mesma coisa que tem um perfume e você está do lado do perfume e você não sente o cheiro do perfume. Então, mas que droga de perfume é esse? Você está entendendo que a gente tem igreja que não exala, tem igreja que fede. Tem pessoa que fede no sentido espiritual, então a gente precisa ser, a Bíblia fala isso, vós deveis ser o bom perfume de Cristo. Então quando o cristão chega, alguma coisa acontece, sem ele falar ou fazer nada, porque o perfume não fala e não faz, ele chega. Então é inconcebível que igrejas boas estejam inseridas em cidades ruins, e isso não tem a ver com política, isso tem a ver com o cuidado da cidade. Tipo, o cristão reclama, mas vota errado. O cristão diz que é cristão e tem fé, mas não participa na vida social. É cristão de igreja, mas se alegra apenas em dar o sacolão, quando deveria não deixar o sacolão, mas ir lá. Né? Sabe? Coisas assim que vai entorpecendo e empobrecendo a prática cristã. Da fraternidade, do cuidado com a cidade, do envolvimento com as escolas, do cuidado com a educação. Vamos lá, o que na igreja que eu frequento tinha de bom? A gente é a igreja luterana. Cada vez que a luterana chega, ela tem uma escola, um hospital e uma igreja. Por quê? Porque a cidade é feita de escola, hospital e igreja. Mas todos os três fazem parte de uma comunidade cristã. Perfeito. Faz sentido? Quando o Brasil foi descoberto, a primeira coisa que colocaram, uma cruz, né? Não foi um prédio de prefeitura. Então quer dizer que a gente precisa dos três. Então como é que pode? Então eu tenho muito cristão delegando para o Estado aquilo que o cristão devia fazer. Tem muito cristão delegando a educação para a escola, coisa que o pai devia fazer. E tem muita coisa que o cristão deveria fazer melhor no seu trabalho, mas não faz porque não compreendeu para quem ele trabalha. Que ele trabalha para Deus e não para o chefe. Olha só que forte. Forte e pesado. Pesado, cara. Né? Forte e pesado. Uhum. Ivan, nós estamos chegando na reta final aqui do nosso podcast, né? E temos duas perguntas. Vamos lá. O que a Bíblia e Jesus falam sobre a pobreza e a riqueza?
Como eu falei, eu tenho o privilégio de conversar com pessoas ricas e eles ficam muito em paz quando eles percebem que Deus não crucifica os ricos, né? Então a Bíblia é muito clara com relação à pobreza e riqueza. A Bíblia tem personagens de grande fé, pobre, e tem personagens de grande fé, ricos. Por exemplo, a pessoa que cedeu o lugar no túmulo para Jesus quando ele faleceu, né, ele era muito rico, tanto que tinha um túmulo, né? Era algo incomum, só os ricos tinham. Então, não há problema em você ser rico, porque ele diz que a riqueza não é ruim, mas a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, não tem a ver com quanto de dinheiro você tem, mas o quanto você deposita naquele dinheiro a tua esperança e a tua vida. Então, você pode ser pobre e cristão e pode ser rico e cristão. Teologia da prosperidade você não encontra na Bíblia. O que você encontra na Bíblia é que existe um trabalho e que existe o dinheiro. E Deus é o Deus do trabalho e é o Deus que também entende o dinheiro, né? Então, não é a questão de ser pobre ou rico. A questão é ser generoso com o quanto você tem. Nós temos uma viúva pobre que deu 2 moedas. A princípio pode ser pouco, mas era tudo que ela tinha. Era tudo que ela tinha, é o 100% dela. Então isso nos ensina. E a gente tem um jovem rico que disse, eu sigo todos os mandamentos, Jesus, o que falta? E Jesus deu nos dedos, disse, cara, vende o que tu tem e dá aos pobres. Não significa que eu e você devemos doar tudo aos pobres. Significa que Jesus atingiu o coração daquele menino, entendendo onde ele precisaria ser mudado. E ao ouvir essa passagem, cada um de nós tem um tendão de Aquiles, onde precisa ser mudado também financeiramente. E aí você compreende que a Bíblia não fala de dízimo no Novo Testamento, o que já derruba um monte de pregação aí, onde diz que quanto mais dá, mais você vai ser abençoado. O Novo Testamento fala só de generosidade. O Velho Testamento fala sobre dízimo. Então, se você é dizimista, você é legalista. Se você é generoso, você entendeu o cristianismo. Perfeito, vamos lá. A Bíblia pode ser considerada um livro socialista ou comunista? Você se arrisca a dizer que ela contém algo contra ou a favor do capitalismo? Isso aí eu tenho estudado, assim, Darcy. Se você clica no YouTube, você vai achar muitos diálogos inteligentes sobre pessoas cristãs que vão um pouco mais para uma linha socialista, até porque se você vê a Bíblia e diz que tem que dividir, né? Quem divide? Quem divide é o comunismo, que é o socialismo, ou seja, nada é meu, tudo eu divido. Então, a Bíblia não é socialista, apesar de dar essa conotação em algumas vezes. A Bíblia também não é capitalista no sentido de dizer que você tem que ter o máximo de riqueza possível. Nós temos Jó, que foi extremamente rico, Salomão, que foi o homem mais rico que o mundo já conheceu, Davi, que foi extremamente rico, a gente tem Abraão, que foi extremamente rico, né? Então, não é o quanto você tem, mas sim como você trabalha com o recurso que você tem disponível, né? Então, a gente precisa compreender como era a riqueza e a pobreza dentro do Evangelho. A Bíblia não é comunista nem socialista, a Bíblia é comunitária. Então, aquilo que você tem que ter a liberdade de se desapegar daquilo e não fazer com que aquilo se torne o teu Deus, né? Pode ser um carro, tem gente que é apegado com o carro, ama mais o carro do que a pessoa. Não, no meu carro não, acabei de limpar, né? Não, mas o carro é justamente para as pessoas entrarem. Se não sujar, é sinal que não tem ninguém dentro. Não quer dizer que o teu carro fica sujo. Quer dizer que você não se importa tanto se não funcionar direito o teu carro. Porque a alegria do carro é ter quem levar. E não deixar o carro limpo. Tu entende? Justo. Não tem a ver com sujeira e limpeza e asseio. Tem a ver com entender que o que você tem é para disponibilizar. Por exemplo, lá em casa tem um quarto. Por que tem um quarto? Porque eu gosto da hospitalidade. Você, inclusive, já estava lá em casa, possivelmente se sentiu bem, porque é uma casa onde a gente precisa compreender pela Bíblia de que quem entra ali percebe que é um lar diferente. Não é o melhor lar do mundo, mas é um lar onde Jesus está presente. E aí tem um lugar lá, né? Para quando alguém precisa dormir, está lá. Não tem a ver com o tamanho da casa, tem a ver com a prioridade da tua generosidade, Darcy. Perfeito. Né? Ivan, reta final, então, para terminar. Sim. Né? Qual o seu recado final para as igrejas que desejam te chamar, que querem levar você? Sim, só deixar claro que, apesar de eu ser luterano, né, eu
posso permear em qualquer denominação, já estive na presbiteriana, na menonita, na batista, então, independente de qual igreja cristã você pode me chamar assim, que é um culto, uma abordagem um pouco mais diferente, mas sempre bem embasada, né, na Bíblia, pode me chamar, a gente tem feito isso, né, em várias cidades, em vários estados, até no Mato Grosso, Darcy, eu já fui. Já pregou, né, no Mato Grosso? Já, né? Então, assim, poxa vida, não tenha receio de me convidar, né? Busque aí informações sobre outros pastores, principalmente os da Luterana, aqui os missionários da MEUC, né? Missão Evangélica União Cristã, e eu vou com alegria, não vou só pelo dinheiro, é um trabalho que eu cobro, mas eu não, se você não tem condição, a gente vai de graça também, não é a questão financeira, é a questão da missão. Deus colocou isso muito claro no meu coração, por isso que a gente vem até nessa plataforma aqui virtual, para que mais pessoas tenham acesso à verdade que vem através do esclarecimento bíblico, de uma vida dedicada de oração e da maturidade cristã, que não vem com o tempo de igreja, mas vem com a compreensão do Evangelho. Ivan, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, mais um grande episódio. Hoje o tema aqui, trabalho nas igrejas, fantástico. Parabéns. Valeu. Obrigado, Darcy. Até a próxima. Gente, não deixe de levar esse cara aí. Eu recomendo, viu? Tá aqui, ó, o telefone dele para contato, Rara, consultoria e treinamento. Acesse também o site para você obter mais informações. E a gente volta no próximo episódio com a Rara Consultoria e Treinamento.